Meus irmãos, vamos abrir as Bíblias para a meditação nessa noite no texto de Apocalipse. E o capítulo é o capítulo 7. E vamos ler dos versos de 1 a 10. Capítulo 7, versos de 1 a 10. Apocalipse 7, versos de 1 a 10. Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo que subia no nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Aser 12.000, da tribo de Naphtali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Senhor, nós clamamos a Tua bondade, a Tua ajuda para com todos nós que aqui estamos, e em especial para com essa irmã que passou mal. Sê com ela, ó Deus, lhe abençoe, lhe ajude, e abençoe também os enfermos de nossa igreja, outros, ó Deus, que podemos lembrar nesse momento, e rogamos, ó Senhor, que Tu continues a fortalecê-los, e se for de Tua santa e augusta vontade, que eles possam ser curados e abençoados, ó Deus, com a saúde, para ter mais forças para pregar o Teu Evangelho, para viver o Teu Evangelho. Ó Deus, nós que aqui estamos nesse templo, que Te adoramos, ó Senhor, rogamos que nos ilumine e nos ajude a entender a Tua palavra. É o que pedimos, Senhor, humildemente também, no nome do Teu santo e amado Filho Jesus, pela instrução do Teu Santo Espírito. Amém, Senhor. Ok. Há pessoas no nosso meio que teriam mais autoridade para falar sobre isso. Certificação é a declaração formal de comprovação emitida por alguém que tenha credibilidade ou autoridade legal, moral. Ela deve ser formal, isto é, deve ser feita seguindo um ritual a ser corporificada em um documento. A certificação deve declarar ou dar a entender explicitamente que determinada coisa, status ou evento é verdadeiro. Deve também ser emitida por alguém ou alguma instituição que tenha fé pública, isto é, que tenha credibilidade perante a sociedade. Esta credibilidade pode ser instituída por lei ou decorrente de aceitação social. Eu não sei se você já comprou algum produto elétrico, alguma coisa assim. Geralmente tem algumas certificações. Uma delas é aquele sinal, tipo uma lâmpadazinha, que metade ela é escura e metade é amarela, como se estivesse piscando para a gente, né? Esse símbolo significa que o produto ele não consome tanta energia, ou seja, ele tem uma capacidade maior de economizar energia. Quando você compra algum outro produto na área de alimentação, tem também um certificado dizendo esse produto é um produto orgânico, e geralmente tem um selo, produto orgânico do Brasil. Você vai encontrar isso em café ou outros produtos desse tipo. Geralmente quando a gente compra algum outro produto e vem um N bem grande, você lembra quando tem um N assim, bem grande?
aquilo significa que é do Inmetro, ou seja, tem uma certificação credenciada pelo Inmetro. Significa que é um produto que se pode comprar. Se for um brinquedo, haverá mais segurança para a criança, ou qualquer outro produto terá mais segurança. Significa que ele está selado e por isso pode trazer mais tranquilidade para aqueles que compram. O certificado, então, é o documento que corporifica a certificação. Os selos certificadores diminuem os custos de busca por informação. Geralmente é isso, quando você encontra um selo, é possível de você descansar sabendo, olha, aqui tem um selo que certifica que esse produto é bom, ele é interessante para nós. Como eu disse, tem gente com mais autoridade para falar sobre isso aqui, né? E, aliás, tem uma empresa que trata dessa questão. De uma maneira geral, políticas de provisão de informação têm como objetivo principal minimizar a falha de mercado causada pela informação assimétrica entre as empresas consumidoras. Em outras palavras, se tem o selo, pode comprar, né? Dá para comprar, você tem segurança em comprar. As certificações geralmente precisam ser renovadas e reavaliadas periodicamente por um órgão regulador certificador. Pode acontecer isso, né? Então isso de fato pode acontecer. E eu gostaria que você prestasse atenção principalmente nisso, né? Principalmente nisso. Pode haver essa possibilidade de uma necessidade de renovação. Mas por que nós estamos falando disso? Porque o texto que nós acabamos de ler, ele tem como centro essa questão do selo. Há realmente uma preocupação com a informação que é passada para os leitores de João de que existe um grupo selado. Preste atenção comigo de novo no verso 2. Capítulo 7, verso 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Essa é a missão, de selar na fronte os servos do nosso Deus. É importante dizer que Apocalipse mostra 2 tipos de selos na vida de todas as pessoas. O primeiro selo que nós estamos vendo aqui é o selo nos cristãos. Esses cristãos são marcados para Deus, para a glória de Deus. Mas também há uma outra marca, nós vamos ver isso mais exatamente no capítulo 13 de Apocalipse, que é a marca da besta, ou a marca daqueles que são rebeldes contra Deus. Esses também são marcados e o destino deles é diferente do destino destes que foram marcados aqui com esse sinete deste anjo que está em todos os lugares. É importante que a gente diga que nesse texto nós temos uma espécie de pausa. É como se o autor, antes de continuar a informação, passasse para nós algumas coisas importantes para nos alegrar. É isso mesmo, vai vir tanta coisa ruim, tanta coisa difícil, que ele vai dizer o seguinte: mas tem uma pausa agora para dizer para vocês que mesmo tudo que eu vou falar sendo difícil e complicado, vocês podem se alegrar e podem descansar nas promessas do Deus eterno e verdadeiro. Então, esse capítulo 7 é como se fosse uma pausa, porque depois nós teremos as trombetas, e com as trombetas haverá muita tristeza, muita dor e muito sofrimento. O que os crentes devem entender é que Deus tem um plano específico para o povo da aliança e um plano específico para aqueles que não são do povo da aliança. Esse é o plano de Deus. Então, o povo da aliança deve descansar. Desta maneira, meus irmãos, o capítulo 7 trata sobre a preservação dos crentes em meio aos juízos. Haverá juízo para todos, mas os crentes serão preservados do juízo. Por quê? Porque eles são distintos dos outros. Há uma marca que faz a distinção. Por isso que há essa preservação. É como, vamos imaginar mais ou menos assim,
Se lembra o anjo ali antes, na última praga? Você lembra do anjo? Ele vai passando em todos os lugares, mas quando tem uma casa que tem uma marca na verga, o que ele faz? Passa por cima. E é daí que vem a expressão pechar, ou passar por cima. Então, dessa forma, o anjo não entra na casa e não causa o grande estrago, como nós sabemos que causou na casa dos egípcios. É a mesma coisa. Todos nós sofremos as mesmas coisas no mundo, mas o crente é preservado porque tem uma marca. Esse o objetivo do texto, é mostrar que esses crentes são preservados. E mais do que isso, é mostrar a realidade futura desses crentes. Esses crentes estão no mundo e mais adiante eles estarão todos com Deus, com Jesus, com o Rei, e contemplarão o Rei. E eu não sei se você percebeu na nossa liturgia, toda ela foi voltada para isso. Apontou para esse ponto, que é o aspecto claro de um crente. Todos nós aqui esperamos esse momento. E se você prestou atenção no cântico, nós terminamos o cântico dizendo Maranata, Maranata. Nós queremos que Cristo venha e que Ele venha logo. Se alguém está pensando, não, eu queria casar primeiro, reverendo, depois Ele vem. Não, saiba que Cristo voltando é melhor do que você casar. Aí você fala isso porque o senhor está casado. Não, é porque nós olhamos com os olhos da fé e nós enxergamos o poder de Deus já pelo consolo que Ele dá através de nós pelo Espírito Santo. Eu quero dizer por quê? Porque nós aqui, e a maioria das pessoas que estão aqui, estão comemorando o Dia das Mães, mas por certo estão um pouco mais tristes hoje, porque mamãe não está do lado como gostariam que estivesse. Mas se essa mãe é crente, uma serva de Deus, e ela já não está aqui, ela está louvando a Deus tal como você está louvando Deus aqui nesse momento, ao nosso Deus aqui. E toda a honra e toda a glória, porque Ele nos enche dessa esperança. É isso que nos faz alegres. E é por isso que eu posso dizer para você, mesmo que você ainda não tenha casado, saiba que Cristo voltar é melhor do que se você for casar. O texto, meus irmãos, fala dessas realidades claras da vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas antes, ele fala de como será. Tem 4 anjos. 4 no livro de Apocalipse significa em todos os lugares da terra. Deus está controlando todos os lugares da terra. Esses 4 anjos estão em todos os lugares da terra. E significa que eles estão de prontidão, esperando ordens de Deus para gerar juízos na face da terra. Vento na Bíblia significa juízo de Deus. Geralmente as coisas que acontecem com ventos impetuosos, que representam a ação de Deus para salvar o seu povo e julgar aqueles que não acreditam na palavra de Deus. Esses 4 ventos são 4 ventos de destruição controlados por Yahvé. O texto, na verdade, está trazendo para nós informações de Zacarias 6, 5, Daniel 7, 2, Êxodo 14, 21, Jeremias 49, verso 36. Esses anjos estão sendo contidos na sua fúria. Por que eles estão sendo contidos? Porque há neste mundo ainda salvos e crentes. E mais, haverá ainda salvos e crentes. Talvez muitos aqui terão netos, talvez muitos aqui terão bisnetos. Esses crentes que hão de nascer, eles ainda aguardam este momento, que é o momento de ouvirem da pregação do Evangelho, da palavra do Evangelho. E é por isso que nós podemos entender que sempre antes de sair um anjo destruidor, ou de sair uma espécie de praga, ou como as taças ou selos, vai o Evangelho na frente, pregando e mostrando a salvação. Esse mundo não há ainda desesperança nesse mundo, porque ainda há pregação do Evangelho. Então, dentro disso, nós podemos perceber que o texto de João é um texto consolador para os crentes e para as próximas gerações de crentes também. Ou seja, talvez você ainda não é mãe, mas será mãe para ter outros crentes aqui neste mundo. O objetivo de ser mãe, olha que interessante isso, o objetivo de ser mãe é gerar crentes neste mundo.
O objetivo de você poder ter filhos é para que você possa gerar crentes nesse mundo. Mas eu quero dar só uma pincelada para aquelas que ainda não têm essa condição, ou talvez não terão essa condição. Paulo, ele se considera mãe. Ele diz que gerou filhos, e é interessante que ele fala de Filemão, que ele gerou Filemão em prisões, ou seja, em cadeias. Esse é um ponto muito interessante para quem quer ser mãe, e nesse caso um homem pode ser mãe também, quando você prega o Evangelho e atinge pessoas com a pregação do Evangelho. Isso é muito bom. E eu posso dizer que você pode ter muitos filhos na fé. E esse é um desejo, um almejo que todo crente sincero tem que ter. Essas forças apocalípticas de destruição, elas estão sobre um controle, sobre um poder divino. É o que o texto diz. Vocês não vão atingir toda a terra, não. É Deus quem está dizendo, vocês não vão atingir toda a terra. Pode ter tsunamis pontuais, podem ter destruições pontuais, mas a terra ainda há de ser terra até que o último crente seja convertido. Não sabemos quanto tempo durará isso. Não sabemos quanto tempo vamos ver isso. Nós não sabemos. Deus é que sabe, porque Deus sabe o nome e o número dos seus eleitos. Esses ventos para destruição, eles causam juízo na vida dos incrédulos, mas causa salvação e recolhimento dos crentes na vida dos santos, no contexto do próprio servo de Deus. Então, sempre temos anjos na Bíblia e nesse caso, esse anjo tem um anel para selar. O que nós estamos entendendo não é que tem um anjo, por exemplo, agora teria um anjo aqui batendo asa e falando, aquele ali eu vou carimbar, aquele ali não, aquele ali eu vou carimbar. Não, é que a pregação do Evangelho se dá de uma forma milagrosa pelo poder de Deus, e assim há um selo de autenticidade de que este crente está protegido e ele foi escolhido por Deus para a verdade. Bom, como que nós observamos isso no texto? A partir do número 12. 12 é um número muito importante em Apocalipse. 12 representa a igreja. 12 do Antigo Testamento, 12 do Novo Testamento. Esse número multiplicado, 144. E quando se coloca 1000, significa que é a perfeição de Deus, o número perfeito de Deus dos eleitos. É um número que começa e termina, mas não significa que sejam assim os crentes com esse número exato, 144 mil. O que isso quer representar para nós? Para nós quer representar o seguinte: é um número definido por Deus e que nós não temos como medir, mas é um número perfeito dos crentes. E como nós já falamos, é só pensar dos crentes salvos desde Adão até o último dia. É muito crente. Põe crente nisso. Imagina um número gigantesco de crentes. Não são 144 mil. Erram seitas que dizem que são 144 mil que ficam especificamente nos céus. Não, porque todos esses estarão reunidos. Se você percebeu bem a leitura, é isso que acontece. No final todos se reúnem. Verso de número 9. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar. É gigantesca. Não é 144 mil, é um número gigantesco. Agora, por que aparece 144 mil? Porque a igreja que está no mundo é a igreja militante. 144 mil representa um censo. No Antigo Testamento, quando havia uma guerra, havia necessidade de um censo, para que soubesse quantos cidadãos haviam naquela tribo, para que assim pudesse ter uma condição numérica daqueles que deveriam batalhar. O texto está mostrando que aqui há um número de pessoas ou de crentes que estão batalhando para levar adiante a coisa mais importante, que é o Evangelho, a pregação do Evangelho. Nesta questão, nós podemos entender que esses crentes, nessa batalha, sofrerão perseguições e muitos deles até morrerão. Serão atingidos, são chamados de mártires. Eles passarão por grandes dificuldades.
Mas a grande alegria de um crente é passar dificuldade testemunhando de Cristo. Percebam, Cristo não nos chamou para ir para a praia. Cristo não nos chamou para um piquenique. Cristo nos chamou para uma guerra. Tanto que a roupa que nós devemos usar é uma armadura. Então, o crente ele está ciente de que está nessa batalha. O crente então vive essas fases. Ele pode entender que está selado e que ele tem certeza da sua salvação por causa desse selo e que ele aguarda um futuro maravilhoso e uma perspectiva de futuro maravilhosa nos céus eterno com o Senhor Jesus Cristo. É isso que ele aguarda. Então, as recompensas de um crente fiel, de um soldado que batalha fielmente, olhando para a batalha para servir o seu general, é de que ele terá grandes recompensas, maravilhosas recompensas. Mas é importante que a gente entenda que a realidade desse crente, o que faz dele um soldado, o que faz dele uma pessoa especial nesse mundo, é o selo. Nós somos selados. Quando nós falamos isso, e esse é o primeiro ponto, né? O mesmo acontece conosco, nós somos selados. E quando acontece isso, nós temos que entender alguns pontos. Eu gostaria de mostrar 3 especificamente aqui nesta noite. O Hendricks, no seu livro Mais Que Vencedores, ele usa uma expressão que eu acho maravilhosa: este ato de selamento é a coisa mais preciosa sobre o céu. E é isso mesmo, a coisa mais preciosa que nós temos é que nós fomos selados por Deus, é a coisa mais preciosa. E por quê? Porque na Bíblia um selo protege contra a adulteração. Um selo protege e ninguém pode forçar quando há um selo. Ninguém pode tentar mudar aquele que está selado. Não dá para você transmutar o que está selado. Está vendo que é muito com a questão de um produto? Se recebeu aquele selo, alguém pode tentar falsificar. Mas com relação à Bíblia, isso é muito sério. Por exemplo, Jesus Cristo, no seu túmulo, teve selos romanos. O que significa que se alguém quebrasse aquele selo, que se alguém tentasse violar aquele selo, estaria mexendo com o poder de Roma. E não era nada fácil mexer com o poder de Roma. Então, protege contra a adulteração. Um crente que é selado, ele não será mudado. Um crente que é selado, ele não deixará de ser crente. Ele sempre será crente. Poderá ter essa convicção e essa certeza. O que nós vemos aqui no livro de Apocalipse capítulo 7, é que há um grupo que não passará por transformações ou mudanças, ele continuará como o grupo que agrada a Deus. O segundo lugar é que o selo marca a propriedade. Esse é um outro detalhe interessante também. Por exemplo, no livro de Cânticos, capítulo 8, verso 6, diz assim: ponha-me como selo em seu coração. É como se dissesse: eu sou sua propriedade. Romântico, né? Eu sou sua propriedade. Quando as pessoas casam, estão dizendo o seguinte: eu sou sua propriedade. Esther diz para o Toninho: eu sou sua propriedade. Toninho diz para o Esther: eu sou seu. Está selado. Ninguém tasca, ninguém pega. É propriedade. Geralmente nós reconhecemos isso com a aliança. Esse materialzinho aqui. E isso significa algo muito precioso. Significa que aquela pessoa tem um selo. Ela é propriedade de alguém. No bom sentido, nós somos propriedade. E aqui, melhor ainda, somos propriedade de Deus. No terceiro lugar, um selo certifica um caráter genuíno. É isso mesmo. Quando diz que aquele café é orgânico e bom, e está lá o selo, você vai comprar com mais segurança. Mas se alguém chega com um saquinho qualquer, escrito: a garantia sou eu, por certo você vai dizer: mas se tem aquele selo, você tem uma tranquilidade.
Então, aqui nós entendemos que o terceiro aspecto é que o selo certifica então o caráter genuíno daquilo que você está de fato comprando. Na Bíblia, o rei Assuero fez isso quando deu um édito de destruição do povo. Somente aquele selo poderia ser quebrado por um outro, mas aquele selo representava a autenticidade da ordem do rei. Imagine com você e Cristo. Satanás não pode chegar para você e em você e tentar tirar você de Deus, porque quando ele olhar para aquele selo, ele vai dizer: eu não posso mexer nisso. Quando o mundo tentar fazer qualquer coisa contra você, ele vai perceber que aquele selo é perigoso. Mais do que isso, nós temos aqui o grande valor disso tudo, Podemos dizer que o Pai selou o crente. Podemos dizer que o Filho selou o crente. Podemos dizer que o Espírito Santo selou o crente. É isso que nós podemos dizer. Quando o Pai sela o crente, não há nada que possa impedir a sua salvação. O Pai está protegendo durante toda a vida aquele crente. Quando o Filho sela o crente, significa que o precioso sangue de Cristo, capítulo 1, verso 5, esse precioso sangue comprou e redimiu o crente. Ele é comprado. Isso aqui está marcado, é meu, Jesus Cristo diz. E quando o Espírito sela, Efésios 1, verso 3, ele tem um certificado. E um certificado como agora Filho de Deus. Ele foi adotado. E ele pode dizer: está aqui o meu Pai e o selo é dele. Eu sou filho dele. Eu sou filho dele. Segundo ponto, fomos selados. Segundo ponto, qual é a finalidade deste selamento? Qual é a finalidade? Simples. Deus quer distinção entre nós e outros, entre crentes e outros. Deus quer um grupo que luta, que milita. Por isso que o primeiro a aparecer aqui, aliás, a primeira tribo a aparecer aqui é a tribo de Judá. Versículo 5, da tribo de Judá. Sabe o que seria natural aparecer aqui? É a tribo de Rúben e não de Judá. Porque Rúben é o primeiro e não Judá. Por que aparece Judá? Porque agora o nosso general é Cristo. Ele vai adiante e o exército vai atrás dele. Fazendo o quê? Sendo chatos, brigando com todo mundo, arrumando encrenca aqui e acolá, sendo pedantes. Não. Esse exército vive o Evangelho. Ele não somente fala e canta o Evangelho, mas ele vive o Evangelho. E porque ele vive o Evangelho, ele se torna uma referência. Deixa eu dizer de outros que foram marcados também. No capítulo 13, versos de 16 a 17, diz assim: a todos os pequenos e os grandes e os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte. Essa é a marca da besta. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Não é código de barra e não é um chip. Marca da besta significa o seguinte: ela está na frente, na cabeça, na mente e na mão. Significa que são todos aqueles que agem segundo Satanás, fazendo a vontade de Satanás, que pensa primeiro nos seus prazeres e nos seus deleites e quer se agradar e não busca agradar a Deus. Esses receberam a marca da besta. Essa marca não é nada fisicamente, mas são suas atitudes. Mas essas atitudes estão na mente. Então por isso que eles recebem. Agora olha o que são essas pessoas. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Significa que tem um tempo curto. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam nos céus.
Por isso que quem comanda esse grupo é o anticristo. Essas pessoas não creem na obra de Cristo, elas não amam a Cristo. E aliás, quando você fala de Cristo, Cristo deve ser tão somente um cara ou alguém que veio trazer amor a esse mundo. Mas quando você fala que Cristo veio perdoar os pecados, não serve. Porque Cristo não veio perdoar pecados, porque pecado é uma invenção humana. A orientação e o ensino do anticristo é acabar com a missão de Cristo. Cristo veio para nos salvar, nos perdoar dos nossos pecados. Quem crê nele será salvo. E esse exército luta contra isso. Não quer ouvir falar de pecado. Veja bem, falar de pecado nos púlpitos hoje é démodé, é contrário ao mundo como o nosso. É um mundo que tem que abraçar e aceitar todas as coisas. Não, desculpa, precisamos dizer: vão para o inferno. Há inferno, há destruição. Se não crê, irão para o inferno. Esse outro exército, com amor, ele fala sobre Cristo. Ele prega a Cristo e vive a Cristo. O texto diz: aqueles aos quais fora dado fazer dano na terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Quem essas pessoas estão seguindo? Capítulo 14 vai dizer: eles seguem o Cordeiro. Seguem o Cordeiro. Então, antes de alguém dizer o que você deve fazer, você vai perguntar, à luz da palavra de Deus, o que Cristo quer que você faça. Esse é o exército, chamado aqui de 144 mil. Pessoas que lutam agora, que batalham para servir e bendizer o nome do nosso Deus. Foi-lhe dado que também pelejassem contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua, nação, por formar um exército valoroso. Então aqui, meus irmãos, nós percebemos que grande luta nós temos no mundo. Os seus filhos estão numa luta. Seus filhos não estão indo para a escola, estão indo para uma guerra. Os seus jovens, eles não estão indo para a faculdade, estão indo para uma guerra. E quando você tem vizinhos e vizinhas, você não está meramente convivendo com eles, você está numa guerra. E essa guerra, os soldados de Cristo precisam ser valorosos, eles precisam ser santos, eles precisam ser diferentes. Preste atenção, nós temos aqui um grupo escolhido por Deus, chamado por Deus para serem diferentes. Este, meus irmãos, são os da tribo de Judá, aliás, liderados pela tribo de Judá. Quando nós olhamos para o texto de Gênesis 49, verso 19, diz assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ou seja, todos deverão obedecer a Cristo e no final todos obedecerão a Cristo. Então, podemos dizer com certeza qual é a finalidade desse selamento. É preparar e separar um exército para servir a Deus. Você é parte desse exército. Terceira e última lição que eu gostaria de trazer nesta noite: os selados aqui são servos fiéis e o seu fabricante tem de fato aqui uma intenção: preservá-los, protegê-los até o último dia. Esta marca demonstra a procedência, são de Deus e serão mantidos por Deus. Vou ler um outro texto que está em Apocalipse 14, 2 e 3. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que eu vi era como de arpistas quando tange a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados
da terra. Esse selo representa que estes serão protegidos, porque não pertencem a eles próprios, mas pertencem a Deus. Este é o ponto importantíssimo para todos nós. Nós somos e nós pertencemos ao nosso Deus. Nós somos dele, e esta é uma das certezas mais agradáveis que nós podemos ter na nossa vida. Deus, ele cuida de nós como a menina dos seus olhos, e ele vai conosco, e ninguém pode tomar nada do nosso Deus. Então, com isso, nós podemos entender que estamos protegidos e guardados pelo nosso Deus. É interessante Jesus Cristo falando dos apóstolos. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, porque não era de Cristo. Todos os outros ficaram. E é assim que acontece com os crentes, são propriedade de Cristo. E Deus cuida muito bem do que é dele. Jesus Cristo cuida muito bem de nós. Então, estes que estão aqui, eles terão a missão de pregar o Evangelho e reunir outros também, como diz o verso 9, reunirão outros, chamarão outros para fazerem parte desses 144 mil, e todos eles, no final, clamarão em grande voz ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Meus irmãos, esse é o grande dia da vitória do exército que milita, quando reunir todos os crentes para cantar esse novo cântico, o cântico dos redimidos, o cântico de Sião, o canto da vitória, e que todos os crentes poderão fazer, inclusive aqueles que ainda vão nascer. Mas deixa eu dizer mais, inclusive aqueles que vamos evangelizar, que vamos pregar, vamos falar sobre Jesus Cristo e sobre o reino para eles. Quero trazer aqui algumas aplicações para encerrarmos esse momento. Nós acreditamos numa utopia verdadeira. Marx acreditava numa utopia. Thomas Moros acreditava numa utopia. Nós acreditamos numa utopia verdadeira, realmente verdadeira. Nós acreditamos que isso vai acontecer e que chegará o momento onde todos nós estaremos com o nosso Senhor Jesus Cristo e lhe renderemos glórias. Nós já podemos antever esta cidade, já podemos antever esse trono, já podemos antever todos os nossos queridos, abraçando todos eles e dando glórias a Deus juntos. Nós já podemos ver todas estas coisas. Sabe por quê? Este exército, aliciado por Deus, é um exército vencedor. Somos mais que vencedores. E nós podemos ter certeza de que isso acontecerá. Há uma necessidade de oração enquanto estamos aqui. Oremos para que Deus nos prepare para o céu. Sabe por quê? A gente ora para que Deus nos prepare para a faculdade. A gente ora para que Deus nos prepare para pagar contas. A gente ora para que Deus nos prepare para casar. A gente ora para que Deus nos prepare para passar em determinados testes. Mas eu gostaria que nós saíssemos daqui orando para que Deus nos prepare para o céu. Senhor, me deixe cada vez mais preparado para o céu. Eu preciso estar melhor para o céu. Me prepare para o céu. Deixa eu dizer outra coisa. Você está aqui numa guerra. Então não pense que aqui é o céu. Porque você pode se confundir e achar que isso aqui é o céu. Se aqui começa a ser céu, talvez você está fora do exército. Tome cuidado com isso. Aqui não é o céu. Por isso que um dia você está feliz, o outro você está triste, depois você fica feliz de novo, aí depois vem triste, a pressão cai, aí vem um outro problema aqui, outro problema colar, e as coisas vão acontecendo, mas aí vem uma coisa que melhora. Por isso um crente tem que ser crente quando tudo está dando errado, e um crente tem que ser crente quando tudo está dando certo, para que ele não perca a visão do céu. Seu casamento é maravilhoso, mas quando tem alguns arranca-rabozinhos, assim, algumas coisinhas aqui e acolá, é para que você perceba que aqui não é o céu. Seu trabalho é lindo, você ama o seu trabalho, mas quando você chega à noite num dia e fala, nossa, hoje foi terrível, se eu pudesse eu não voltava amanhã lá. Sabe por que isso? Para que você não pense que aqui é o céu.
Você faz parte de um exército que ainda está numa luta. Deixa eu dizer aqui algo importante. A igreja militante é uma igreja de soldados que ainda carregam pecado. Tem problemas. Tem horas que tem preguiça. Tem horas que tem desânimo de lutar. Tem horas que reclama. Sabe soldado que reclama de tudo? Reclama de tudo qualquer coisa. Nós somos assim. Essa é a nossa luta. Estamos chateados muitas vezes, abatidos. Eu também não vou fazer mais nada. Cansei. Nós precisamos entender que esses soldados se cansam. Mas como eles se reanimam? Como eles se reanimam? Bom, se vocês olharem para algumas pessoas, dá vontade de desanimar. A vontade é desanimar. Mas como que a gente se anima? Olhando para o general. Olha para Cristo. Ele não desistiu. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olhem para Cristo. Se algumas pessoas te desanimam, não olhe para essas pessoas, olhe para Cristo. Ele é o general que vai na frente. Ele é o leão de Judá que está na frente. Olhe para Cristo. Pare de ficar olhando para a igreja. Pare de ficar olhando para pessoas. Olhe para Cristo. É Ele que deve te animar. É Ele que deve fazer você ser um diácono mais animado. É Ele que deve fazer você ser um presbítero mais feliz. É Ele que deve fazer de você um pastor mais dedicado às ovelhas. Porque Ele é o estereótipo perfeito daquele que é o líder perfeito. Nós precisamos, meus irmãos, crescer espiritualmente meditando na pátria futura. Precisamos crescer espiritualmente pensando na pátria futura. Em outras palavras, devemos nos apaixonar pelo futuro. Apaixonar. Está faltando isso, paixão pelo futuro. As pessoas estão apaixonadas pelo novo carro que vão comprar. Estão apaixonadas pelo que vão adquirir. Mas as pessoas estão tristes com relação à realidade futura. Cristo nos dá uma realidade, o céu e a realidade futura. Esse é o lugar que nós esperamos e que nós almejamos. Mas deixa eu dizer uma outra coisa para encerrar definitivamente. Eu não sou entendedor disso. Tem pessoas aqui que entendem muito mais. As certificações geralmente precisam ser renovadas e reavaliadas periodicamente por um órgão regulador certificador, que será responsável pela credibilidade dos métodos de avaliação do certificado. Sabe o que significa? Que por vezes, se não tiver um órgão gestor, avaliador, que cuida do produto, pode haver um grande desastre. Imagina o que é você tomar um leite contaminado por alguma coisa. Imagina o que é comer uma carne que tem algum tipo de problema que vai causar um dano para você. Então isso tem que ser constante e rotineiro. Aí eu entendo bem isso. Porque no livro de Apocalipse várias vezes aparece o Espírito Santo animando os crentes e fortalecendo os crentes. É um processo de reavaliação. Sabe o que isso significa? Que muitas vezes, até quando nós estamos para cair, Deus cuida de nós e Deus vai conosco. Ele nos guarda, Ele nos protege e nos anima. Crentes que muitas vezes parece que não vão dar em nada, se transformam em grandes pregadores. Professoras muitas vezes vão receber um aluno e falar: ele hoje veio, veio. E as pessoas não sabem que aquele crente pode passar por uma transformação tão grande. Aquele menino pode ser um pastor e abençoar a vida de muita gente. Sabe o que significa isso? Que quem está mantendo a igreja é aquele que cuida do seu selamento e mantém o produto na sua originalidade. Bom, perfeito e eficaz. A igreja é guardada por Deus. Que Deus me guarde. Que Deus te guarde e que nós sejamos crentes cada vez melhores para trazer outros que estão distantes para o reino dele. E no último dia, os 144.000 cantarão: bendito
Cristo seja o nosso Cordeiro que nos salvou. Que Deus nos abençoe.